começar a nossa conversa, eu gostaria de convidar cada um de vocês para uma viagem rápida, lá para o comecinho da vida. Fechem os olhos e voltem para uma cena deliciosa da sua infância. Uma cena alegre, feliz, onde você se sentia realmente bem. Mergulha. Aproveita por um minutinho. Bom, né? É bom demais ser criança, se sentindo pleno e feliz. Agora uma perguntinha para todos vocês. Quem aqui se viu numa cena ao ar livre? Levanta a mão, por favor, bem alto. Olhem ao seu redor. Parece que vivências na natureza são vivências importantes para fazer crianças felizes. É por isso que a gente tem que pensar na relação que a gente vem construindo com as cidades onde nós vivemos e onde nossas crianças estão vivendo. Eu me lembro, quando pequena, que eu ficava horas e horas no fundo do quintal da casa da minha avó. Aposto que bastante gente também pensou na casa de vó. Ficava nas jabuticabeiras, ia para a pitangueira, pulava de uma árvore para outra, para o telhado. Mas tinha também aquele outro momento, nas férias de verão, quando a gente ia para uma casa que tinha uma praça na frente. E aí íamos nós todos, crianças, os amigos, os primos, mas também as crianças desconhecidas, que a gente conhecia ali na hora. E ficava ali horas na praça, brincando de esconde-esconde, jogando bola, desenhando na calçada. Aquele momento era mágico. A gente se sentia importantíssimo, autônomos por ali. Na cidade onde eu nasci e cresci, São Paulo, eu podia ir na frente da minha casa com meu irmão. Os meus primos moravam no final do quarteirão. E eu fui ganhando o direito de ir andando sozinha até lá. Era incrível e fantástico. Mas foi aos 10 anos que eu adquiri o direito de ir a uma sorveteria, uma banca e a um mercado. Ao ampliar o meu universo de exploração da cidade, se ampliava em mim a curiosidade, a atenção, o desejo de conhecer mais, a gestão de riscos. Aumentava em mim a autoestima, a autoconfiança. Quando eu me formei psicóloga, no começo da minha carreira, eu também praticava um esporte, que é uma corrida de aventura. Já ouviram falar? Você tem uma largada, uma chegada, e entre esses dois pontos você tem diversos postos de controle. Você vai remando, pedalando, caminhando, com a ajuda de mapas e bússolas em uma equipe. Essas vivências intensas na natureza com outras pessoas foram me ensinando sobre os meus limites, sobre o limite do outro, sobre respeito, sobre comunicação mais clara, sobre resiliência. E foram todas essas experiências que foram me dando a certeza de que o consultório era muito bom, nada contra a terapia, eu mesma faço até hoje. Mas essas experiências ao vivo e a cores, no mundo real, enfrentando o inesperado, elas têm uma importância gigantesca. Elas ampliam o nosso repertório, elas nos trazem bagagem emocional também para lidar com a vida. Mas como é que a gente faz isso nas cidades de hoje com o desafio da segurança pública? Tem o medo, né? E pautados pelo medo, a gente sobe muros, a gente cria cercas, a gente cria segurança, a gente tem policiamento ostensivo e, de fato, a gente até se sente um pouquinho mais seguro. Mas essas mudanças não são profundas e duradouras e não levam a gente para uma sociedade realmente mais segura. O segundo caminho para lidar com a segurança pública é, de fato, se entregar para o território, se abrir para ele, ocupar, reivindicar o território, participar, construir a cidade com interações positivas, com famílias, com crianças circulando pelos espaços públicos. Uma coisa puxa a outra. A presença de interações positivas nos espaços urbanos traz segurança, sim. Há quem diga que vagalumes são indicadores de saúde das florestas. Eu digo que as crianças presentes nos espaços públicos são indicadores de saúde das cidades. Mas será que a gente tem que mesmo pensar tanto assim em cidades, num país como o Brasil, cheio de floresta, de zona rural? Será que as nossas infâncias não estão repletas de natureza? 80% das crianças brasileiras vivem em cidades. E esse número só tende a aumentar. No ano passado,
Foi a primeira vez na humanidade que mais pessoas vivem em cidades do que na zona rural. Essa foi uma escolha da humanidade. Mas será que a gente tem planejado cidades boas para as crianças? As cidades que a gente vem planejando ao longo dos últimos 100 anos são planejadas por adultos e para adultos. Muito pouco se escuta do que as crianças precisam, o que elas desejam daquele espaço. Se a gente parar e escutar, elas têm muito a dizer. Muitas delas falam que quero cidades mais verdes, com mais natureza, com mais cor, com mais espaços para brincar. Acontece que essa urbanização centrada no adulto, no trabalho, as cidades foram criadas para isso, para troca de mercadorias, elas começam com feiras, e elas continuam centradas no trabalho, no ir e vir, num ir e vir frenético, num ritmo acelerado, que não é o ritmo da criança. Ela se sente atropelada quando não é atropelada de fato. Mas a verdade é que todo esse contexto acaba gerando o que Richard Louv, que é um grande pesquisador, cunhou como transtorno de déficit de natureza. As crianças estão se movimentando menos, elas estão explorando menos, elas estão tendo menos experiências sensoriais na natureza. E essa falta de interações diversas com o ambiente natural causa um prejuízo real no desenvolvimento integral de cada uma das crianças. O prejuízo é no desenvolvimento motor. As crianças ficam mais fracas mesmo. Desenvolvimento sensorial, desenvolvimento socioemocional, cognitivo. A criança é pesquisadora, ela adora estar em interação com a natureza, aprendendo sobre a natureza, ela é investigadora. Mas sem essas oportunidades, e eu arrisco dizer, até uma desconexão espiritual. De fato, a gente precisa repensar. Não é luxo interação com a natureza. É uma necessidade humana. E a gente precisa realmente repensar as cidades que a gente vem construindo para as nossas crianças. E aí que surge a iniciativa Urban 95, é uma iniciativa global que faz essa pergunta. Se você pudesse experimentar a cidade a uma altura de 95 centímetros, o que você mudaria? Essa pergunta é feita para prefeitos, prefeitas, arquitetos, urbanistas, engenheiros, psicólogos, pedagogos, para todos nós, para toda essa roda de cuidado. Que cidade você gostaria de experimentar? No mundo todo tem prefeitos e prefeitas comprometidos com essa agenda. E aqui no Brasil, eu tenho a honra de liderar a Rede Urban 95 de cidades para as crianças. A Rede Urban 95 já conta com mais de 30 cidades, com prefeitos, prefeitas, gestores públicos, pensando em espaços mais seguros, mais confortáveis, mais verdes, mais acessíveis para todas as nossas crianças. As cidades ainda não se tornaram imensos playgrounds, mas já têm intervenções importantes para que a gente possa circular pela cidade e se sentir melhor, para que a cidade possa, de fato, acolher a criança e o caminho ser o brincar, para que a gente possa viver a cidade e não sobreviver a ela. Essas são intervenções em Fortaleza, a gente tem também em Recife, painéis sensoriais. A criança vai passando e vai interagindo com a cidade. Agora, imagino que muitos de nós aqui não sejamos gestores públicos, prefeitos, prefeitas. E o que a gente tem a ver com isso? Como é que a gente pode transformar a cidade a partir do nosso comportamento? E a gente pode. A gente pode conhecer as praças e parques que existem na nossa cidade. A gente conhece. A gente vai naquela mais próxima da nossa casa, mas talvez tenham outras tantas para a gente conhecer e explorar. É importante que a gente possa não só participar desses parques, mas mostrar para os outros, para todos da cidade, a importância de estar nesse lugar, para que tenham mais e mais parques. A gente costuma dizer, um arzinho todos os dias e um arzão no final de semana. A gente se comprometer todo dia com estar ali fora, na vida ao ar livre. Uma segunda alternativa, participar de hortas comunitárias. Plantar. Se não der para ser horta comunitária, planta em casa, planta na varanda, planta com seu filho, com seu sobrinho. Mostra que o que a gente planta, o que a gente cuida, nasce, brota e depois a gente colhe. É um ciclo natural, é a criança também se conectando com o ciclo natural. E se forem hortas comunitárias, a gente tem o ganho do reconhecimento coletivo.
daquele espaço coletivo e afetivo em que a gente vai conhecendo vizinhos e aquela sensação lá da infância volta também para nós, pais, tios, tias, cuidadores. A terceira sugestão é que a gente olhe um pouquinho mais para a mobilidade, para como a gente tem andado, como a gente tem se locomovido, se movido pela nossa cidade. Será que a gente caminha quanto a gente poderia? Ou que a gente às vezes escolhe o carro sem precisar? Caminhar é melhor para o nosso corpo, é melhor para as crianças, é melhor para a interação entre todos. É uma possibilidade de encontros potentes e transformadores que quando a gente está na janela do carro não acontecem. Andar de bicicleta, experimentar as habilidades, a velocidade, o friozinho na barriga, né? Tudo isso é possível se a gente faz novas escolhas de como a gente se relaciona com a mobilidade nas nossas cidades. E ainda deixa um ar mais puro para todos. A gente sabe o que tem que ser feito. Mary Gordon, uma educadora canadense, ela criou um programa maravilhoso que se chama Raízes da Empatia. Ela foi nos territórios mais violentos, e hoje ela já está em 10 países, em milhares de comunidades, e para transformar esses territórios, ela levou bebês. Sim, a simples presença de bebês nos territórios fazia com que as pessoas mudassem seu comportamento, que as pessoas ficassem mais calmas, mais sorridentes, pedissem para falar mais baixo, acende em nós o desejo de cuidar. A simples presença de bebês. Nós merecemos cidades povoadas de bebês, para que a gente possa ter encontros a cada esquina, graciosos, que nos façam sorrir, que nos façam mais felizes. E os bebês merecem cidades mais verdes, mais limpas, com um ar mais puro. Merecem ter tempo para contemplar e para brincar. A gente sabe o que tem que ser feito. A natureza é a grande mestre sábia. Basta seguir a natureza. Aposta no bom, aposta no verde, aposta no movimento, na interação. Aposta no sol. É isso. Bora para fora, que é lá que a vida acontece. Muito obrigada.